Pronto, vamos lá. Boa tarde, Zé. Olá, professor. Boa tarde. Comecei exatamente agora, certo? Vamos lá, tá só relembrando, né? A gente está estudando o movimento de um corpo, certo? Tem uma dimensão, né? Esse corpo ele pode ir para frente ou para trás, né? Pode ser uma pessoa, um objeto, né? E a gente viu o seguinte, vimos que existe a função posição, né, desse corpo, que a gente chama de função horária da posição, a velocidade e a aceleração desse corpo, né? Então, descrever o movimento é descrever essas três funções, é você ter essas três funções, né? E aí a gente pode obter uma a partir da outra, derivando, né? Derivando em relação ao tempo, certo? E como a gente viu no cálculo 2, né? Para eu reobter eles, basta eu integrar, né? Enquanto que um eu obtenho aqui o da direita derivando, então da esquerda vai ser exatamente integrando em relação ao tempo, certo? E a gente estudou, e aí eu dei como exemplo vários movimentos complicados, né? Falei de um movimento de um paraquedista, né? Até achei a velocidade aqui, falei do movimento oscilatório, certo? Mas na aula de hoje a gente vai ver os dois movimentos mais simples que existem, que inclusive você já deve ter estudado lá no ensino médio, né? Então, o primeiro movimento mais simples que existe é o movimento que a gente chama de movimento uniforme, né? Uniforme, certo? Então, assim, no movimento uniforme, você deve ter lembrado lá do ensino médio, né? O pessoal chamava de MU, então MRU, né? Movimento retilíneo uniforme, certo? Então, assim, qual era a principal característica do movimento uniforme? É que a velocidade é constante, né? A velocidade é constante. Então, o que é que se movimenta com velocidade constante, né? Então, pode ser um carro com velocidade constante, né? Uma pessoa andando com velocidade constante, né? Ou correndo, desde que não mude a velocidade. Pode ser uma pessoa de bike, né? Qualquer automóvel, né? Qualquer meio de transporte, um avião com velocidade constante, né? Um trem. Pode ser também uma onda, né? As ondas, como a gente vai ver lá na física 2, ela se propaga com velocidade constante, né? A luz, a própria luz, ela se propaga com velocidade constante. O som também, certo? Então, tudo isso é um exemplo de movimento uniforme, certo? Então, fica o seguinte, então, o movimento uniforme, a velocidade é constante, certo? O que significa dizer, por exemplo, que o meu v de t, né, essa minha função, ela é uma função constante, ou seja, ela é só um número, certo? Que a gente vai chamar de v, né, de própria velocidade. O que significa dizer que, né, a aceleração, ela vai ser zero, né? A derivada, né, derivada de uma constante, zero. Tudo bem? E a posição, né? Eu também posso obter a posição a partir da equação da velocidade, certo? Só lembrar que, como a velocidade é a derivada da posição, então a posição vai ser a integral da velocidade, tudo bem? Para ser um pouco mais preciso, ó, o deslocamento vai ser a integral da velocidade com relação ao tempo, certo? De um zero ao tempo t. E com isso a gente pode obter a equação. Mas essa equação é bem fácil de resolver, porque, primeiro, o v é constante, então sai a integral, né? Então vai ficar a integral de zero a t de dt, certo? A integral de zero a t de dt nada mais é do que o próprio t, certo? Então vai ser vt, passa o x0 para o lado de lá, então x fica igual a x0 mais vt, certo? E essa equaçãozinha aqui, geralmente a gente vê no ensino médio, né? Só que a gente vê assim, ó, S igual a S0 mais VT, né? A famosa equação do sorvete, né? S igual a sorvete, certo? O pessoal chama, né? Sendo que aqui a gente chama, a gente, ao invés de a gente chamar de S, né? A posição, a gente chama de X. Então fica sorvete, né? Equação do sorvete, certo? Que é de onde vem lá do... Por isso que lá no ensino médio, o professor só faz jogar essa equação, né? Mas de onde é que ela vem, na verdade? Sai do fato de que a velocidade é constante, né? E aí, se a velocidade é constante,
Então, a posição, certo? É uma função do primeiro grau com relação ao tempo, certo? E aí, quando você deriva uma função do primeiro grau, né, você vai ter exatamente a velocidade como sendo constante. Tudo bem? Aprendeu assim, né? Se não esquecer, exatamente. Certo? Você pode até usar, né, também o sorvete aqui, né? Desde que você entenda que o S e o X é a mesma coisa, certo? Que representa a posição. Tudo bem? Então, esse é o movimento mais simples que existe, né? Como é que é esse movimento? É simplesmente um corpo andando em uma única direção com velocidade constante, né? Certo? Então, o corpo ele está andando, se uma pessoa andando, né? Ele sempre está andando ou para frente com velocidade constante, sempre a mesma velocidade, ou então a pessoa está andando aqui para trás, certo? Vamos só entender um pouquinho do gráfico, certo? Como é que seria o gráfico desses movimentos? Lembra que na aula passada a gente estudou um pouquinho dos gráficos, né? Ontem, vamos só entender um pouquinho, ó. O que acontece? Se eu fizer o gráfico de x contra t, certo? X contra t, então fica o seguinte. Primeiro, o gráfico é um gráfico de uma função do primeiro grau, né? Esse aqui é um polinômio do primeiro grau, né? Aí na matemática a gente chama de função afim, né? Então, como é que é o gráfico de uma função afim? Ela é uma reta, certo? Ela pode ser uma reta crescente ou uma reta decrescente, né? Vai ser uma reta crescente se a velocidade for positiva ou uma reta decrescente, vamos fazer aqui em outro gráfico, né? Pegar aqui. Ou se a velocidade for negativa, uma reta decrescente. Lembra que eu falei na aula passada, né? O que significa uma velocidade ser negativa, né? Que no fundo, na verdade, o sinal da velocidade depende do nosso referencial, né? Então ele não tem um sentido físico, né? Depende da nossa descrição, certo? Então, mas matematicamente faz sentido, né? Você dizer que a velocidade é positiva ou negativa, né? Ela é positiva quando o corpo estiver andando na mesma direção do eixo x, certo? Aqui a velocidade positiva. Estiver na direção contrária do eixo x, velocidade negativa, né? E do gráfico dá para a gente ver isso, né? De acordo com o tempo vai passando, a posição do meu corpo ele vai cada vez assumindo valores de x maiores, né? De acordo com o tempo vai passando, o meu x vai aumentando, vai subindo, né? Aqui é exatamente o contrário. De acordo com o tempo vai passando, né? Nesse tempo aqui, ele está nessa posição. Nesse tempo, ele está nessa posição. Nesse tempo, ele está nessa posição. Então, de acordo com o tempo foi passando, a posição foi diminuindo. Né? O x vai diminuindo. Então, ou seja, a pessoa está voltando. Certo? Beleza? Então, pronto. Só um detalhezinho, né? Em relação... Se vocês lembrar bem lá, né? Acho que isso a gente aprende, nem sei se é a oitava série, sétima série, como é que a gente desenha uma reta, né? Então, esse ponto x0 aqui, certo? É exatamente esse ponto aqui, né? É a posição inicial, né? Ou seja, a posição quando o tempo é zero. Quando o tempo for zero, a posição é essa. Certo? Então, é exatamente quando a reta corta o eixo horizontal, certo? Essa aqui, é porque não vai dar para desenhar, né? Mas eles iam se encontrar bem aqui embaixo. Então, x0 estaria em algum lugar por aqui. Certo? Tudo bem? E esse ponto B aqui, assim, ó, lá na matemática a gente chama de raiz, né? O que significa esse ponto para a gente? Né? Então, nesse instante de tempo, certo? Para esse tempo aqui, qual é a posição do corpo? Zero. Então, esse instante de tempo a gente chama do instante de tempo em que o corpo passa pela origem, certo? Então, é o tempo que o corpo passa pela origem, né? Vou botar assim, ó, x igual a zero, certo? Porque não tem espaço para escrever. Então, por exemplo, então, nesse instante de tempo, o que acontece? A pessoa se encontra aqui no lado positivo. Esse movimento aqui é como se fosse um movimento assim, ó, que é o zero, né? Então, ela inicialmente estava numa posição aqui do lado positivo e ela começou a andar para trás,
sem ver nem para quê, né? Começou a andar para trás. Em algum momento ela vai passar pelo zero, certo? Então, se você souber a velocidade da pessoa e a posição inicial, você consegue calcular esse instante de tempo aqui, né? Que é exatamente é a raiz da função, matematicamente falando, né? É a raiz dessa função, certo? Mesma coisa aqui, né? Só que aqui é o contrário, né? Ele começou antes do zero, certo? Esse cara aqui ele já está bem avançado. Se eu fosse interpretar esse gráfico aqui, esse cara ele teria começado antes do zero, aí passou uma porrada de tempo, ele passou pelo zero, e aqui ele já está algum tempo avançado aqui, que ele já está numa posição à direita do zero. Beleza, pessoal? Se eu fosse ver o gráfico da velocidade, né? Aí é mais fácil, né? O gráfico da velocidade, a velocidade é constante, né? Então, como é o gráfico de uma função constante? Boa tarde, Luciana. O gráfico de uma função constante é simplesmente uma linha reta, né? Então, o gráfico da velocidade com relação ao tempo é uma linha reta assim, certo? E se eu fosse ver o gráfico da aceleração, né, na verdade, nem tem gráfico, né? É porque a aceleração sempre é zero, certo? Aceleração sempre é zero, então o gráfico seria um negócio assim, né? Do movimento. Lembrando que isso é para o caso do movimento uniforme, né? Ou seja, o caso em que a velocidade ela é constante, certo? A gente viu, né, os casos mais gerais, né? O caso mais geralzão, que a gente viu da oscilação, né, do corpo caindo sobre a influência da atmosfera, certo? Aí os gráficos são bem mais complicados, mas para esse caso mais simplesinho, que é o movimento uniforme, é só isso aqui os gráficos, tudo bem? E aí, posso apagar aqui? E agora vamos ver o segundo movimento mais simples que existe, né? O movimento uniforme é o mais simples. O segundo movimento mais simples que existe é o uniformemente variado, né? Vocês devem lembrar lá do ensino médio, né? Certo? Aí a gente faz um exercíciozinho, certo? Então, no movimento uniformemente variado, né? O famoso MUV, certo? Qual era a principal característica, né? A principal característica do movimento uniformemente variado é que a aceleração ela é constante, certo? A aceleração é constante. E assim, o exemplo mais comum que a gente tem de um movimento uniformemente variado, né, são os corpos caindo, certo? A gente vai ver que todo corpo cai com a mesma aceleração, né, a aceleração da gravidade. Na realidade, quase todo o corpo, né? Depois a gente vai ver os casos em que eles não caem com a aceleração da gravidade, não é detalhe, mas a grande maioria, né, tipo assim, essa bolinha de papel e esse pincel, eles caem com a mesma aceleração, né? Tanto que se eu soltar, eles caem praticamente juntos. Não sei se deu para ver aí na filmagem, certo? Então, assim, e aí, só que aqui a gente já tem todo o arcabouço, né? Matemática que a gente precisa para calcular, sabendo que a aceleração é constante, né? Tem um determinado valor, certo? A gente consegue calcular tanto a velocidade quanto a posição, né? Então, a minha função é a aceleração, né? A aceleração. Ela é um valor constante que a gente chama arbitrariamente de A mesmo, certo? A velocidade, eu posso, eu posso pensar, eu posso fazer exatamente como eu achei a posição, né? Então, a minha velocidade, a variação da velocidade, né? É exatamente a integral da aceleração dt, de 0 a t, certo? Lá como a gente viu no cálculo 2, certo? E aí, como A é uma constante, ele pode sair aqui da integral, fica simplesmente a integral de dt, né? Vou fazer aqui do lado, de 0 a t dt. E como a gente viu, essa integral é simplesmente t, certo? Esse ΔV, eu posso escrever como sendo v menos v0, ou seja,
V vai ser igual a V0 mais AT, né? É uma equaçãozinha que a gente vê lá no ensino médio também, né? A famosa VOAT, certo? E ela vem exatamente do fato de quê? Que como a aceleração é constante, certo? Ou seja, a derivada da velocidade é constante. Então, a velocidade ela tem que ser uma função do primeiro grau, certo? Porque quando você deriva uma função, um polinômio do primeiro grau, você tem uma constante, certo? É por isso que tem essa equação, né? A gente vê lá como sendo volátil, certo? Professor, esse AT é o A multiplicando pelo tempo, né? Também? A vezes T, né? Exatamente. Que é, não sei se vocês lembram dessa equaçãozinha, né? O pessoal costuma falar de volátil, né? Que lembra o sorvete, né? É do mesmo jeito, só o que muda é que agora a gente vai mudando as letras, né? Agora é V mais AT, certo? É vovô atômico. Vovô o quê? Atômico. É. Essa aí eu não conhecia, né? Eu conhecia o volátil que o pessoal usava. Mas vovô atômico, pode ser também, certo? Então, assim, então daqui vocês veem, né? Essa equação sai da onde? Nada mais é do que a integral de uma função constante, certo? Então, é lógico que no ensino médio ninguém fala de integral, né? Lá no ensino médio a gente vai tentando argumentar e chegar nessa equação de outras formas, né? Mas aqui que você já tem noções de integral, né? Então você vê que ela sai de uma forma bem natural, né? O vovô atômico aqui, certo? E se eu fosse para a posição, né? Então a posição é quase a mesma coisa, certo? Então a posição eu posso escrever como sendo a integral de 0 a t de v dt. Vou usar a mesma formulazinha, certo? Ou seja, se eu integrar isso aqui, eu vou ter exatamente a posição, né? O Δx, o que é? X menos x0 vai ser igual a integral, aí fica do V0 mais AT. dt, né? Aí aqui, ó, vamos usar que a gente já essa integral aqui, as fórmulas que eu já dei de integração lá no cálculo 2 já dá para a gente resolver essa integral, né? Eu separo a integral nos dois termos, certo? Nesse primeiro termo vai ficar simplesmente o V0 sai, então vai ficar só a integral de dt, então vai sobrar só o t. E no segundo termo, como é t, então vai ficar um t ao quadrado sobre 2, certo? Que aí chega naquela equação, né? x0 mais v0t mais at2 sobre 2, né? Que é a equação que a gente costuma ver também lá no ensino médio, só que a gente vê com S, né? A gente vê assim, ó, S igual a S0 mais V0t mais AT2 sobre 2. A gente vê lá no ensino médio. Tudo bem? O pessoal chama de sorvetão, né? Não sei, quer dizer, no meu tempo o pessoal chamava de sorvetão, né? Apesar de que você não consegue nem ler, né? Mas é como se fosse a É forma de sorvetão mesmo. Também aprendi sorvetão. O pessoal também chamava de sorvetão, né? Pois é, então assim, então, de onde é que vem essas equações, né? Lá daquelas coisas que a gente viu, né? Que a posição derivada da velocidade, quer dizer, a velocidade derivada da posição, a aceleração derivada da velocidade, certo? Aí você fala assim, professor, e se fosse um movimento, essas equações que eu achei aqui, né, ela é válida para qualquer movimento? Não, não é, né? Lembrando, ela é válida para um movimento em que a aceleração é constante, certo? Que um exemplo é um pincel caindo, né? É um exemplo de um movimento que a aceleração é constante. Se fosse um movimento mais geral, aí se fosse um movimento mais geral, você não poderia usar essa fórmula, nem poderia usar essa. Como é que você faria? Você faria como eu fiz aqui. Você teria que, se você tivesse a aceleração, você teria que integrar, né? Integrar primeiro para achar a velocidade, depois para achar a posição, certo? Mas às vezes você tem a velocidade, às vezes você tem a posição, certo? O importante é que você entenda, né, que essas grandezas estão relacionadas exatamente que uma é derivada da outra ou é integral, certo? Como daquela forma que você coloca. Tudo bem? Vamos fazer aqui um exercício simples que tem no livro, certo? Aliás, antes de a gente fazer o exercício, vamos só ver os gráficos, né? Dessas equações, certo? Só para a gente relembrar, né? Vocês devem ter visto lá nesse médio, mas vamos relembrar. Primeiro vamos ver o gráfico da posição ali, né? Deixa eu apagar aqui. Observe que a posição agora, ela é uma função
polinomial, né, do segundo grau, né? É um polinômio do segundo grau com tempo. É diferente lá do caso uniforme. No caso uniforme, a minha posição era um polinômio do primeiro grau, só vinha até aqui, não tinha esse termo. Agora tem um termo quadrado. Né? Se eu pegasse um movimento mais geral ainda, podia ter um termo ao cubo, a quarta, a quinta e assim vai. Ou até funções mais complexas, né? Mas vamos ficar nesses casos mais simples. Certo? Então, o gráfico do x contra o t, ele pode ser de duas formas, né? Ele pode ser... Deixa eu fazer assim. Não sei se vocês lembram, mas o gráfico da equação do segundo grau, né, é exatamente o quê? Uma parábola, né? E essa parábola, ela pode ter a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo. Certo? Vou pegar aqui um exemplo. Uma parábola assim. Aqui a concavidade está voltada para cima, certo? Ou então ela pode ter a concavidade voltada para baixo, né? Deixa eu desenhar aqui do lado de cá, a concavidade voltada para baixo. Certo? Vou pegar aqui, ó. X. O que determina se a concavidade é voltada para cima ou para baixo? Certo? Se vocês lembram, né? É exatamente o termo que multiplica a variável ao quadrado. Então, o que vai determinar se a concavidade é para cima ou para baixo é exatamente a aceleração. Quando a aceleração é positiva, certo? Aceleração positiva, a concavidade é voltada para cima. Quando a aceleração é negativa, a concavidade ela é voltada para baixo, certo? A aceleração, pessoal, ela é bem parecida com a velocidade, como eu acabei de falar, certo? Como é que a gente sabe se o sinal da aceleração é positivo ou negativo? Vai depender se ela estiver na mesma direção do eixo x ou na direção contrária, certo? Se a aceleração estiver na mesma direção do eixo x, se o carro, seja o que for, estiver acelerando na direção do eixo x, então ela é positiva. Já se ele estiver acelerando na direção contrária ao eixo x, certo? Aí ela passa a ser negativa, certo? E aí vale aquela mesma coisa que eu falei, né? Como ela depende da nossa descrição, né? Então o sinal da aceleração não é uma coisa fisicamente real, né? Ela ela depende da nossa descrição, né? Ela decorre do fato de que da matemática que a gente usa para poder descrever o movimento, certo? Ou seja, no fundo, se tiver uma aceleração que é positiva, eu posso escolher um referencial que ela é negativa ou vice-versa. Se ela for negativa, posso escolher um referencial que ela fica positiva. Tudo bem? Mas voltando aqui para a parábola, né? Esse movimento especial, esse movimento aqui, é exatamente, né, um exemplo dele é quando você pega alguma coisa e joga para cima, certo? Então, observe que o corpo ele sobe, né? Ó, ele sobe, chega até uma altura máxima, você jogar esse pincel, vai acontecer o quê? O pincel vai subir, vai chegar a um ponto de altura máxima e depois vai descer, certo? É exatamente isso aqui, ó. Ele está subindo, né? Ó, chega a um ponto de altura máxima e depois ele começa a descer. Nesse ponto de altura máxima é exatamente o que a gente chama do vértice da parábola, né? Você consegue calcular lá pela formulazinha do vértice, né? Mas também tem outras formas de se calcular. Tudo bem? Mais um detalhe, né? Mais algumas coisas sobre essas equações. O x0, né? É exatamente esse ponto aqui, ó. Aqui é o x0, aqui é o x0, que é o ponto onde a parábola corta o eixo horizontal, certo? E esse ponto bem aqui assim, né? Ó, a matemática a gente chama de raiz, certo? É a raiz da parábola, né? Como é que acha? Aquela fórmula de Bhaskara, aquelas coisas tudinho, né? Aqui, na realidade, é exatamente o quê? O instante de tempo, né, em que o corpo passa pela origem, né? Ó. Aquela mesma coisa que eu falei para vocês no caso uniforme. Né? Nesse tempozinho aqui, eu tenho a posição do corpo, zero. Então, às vezes ele pergunta assim, ó, qual é o instante de tempo que o corpo passa pela origem? Então, ele está perdendo exatamente o tempo em que o x é zero. Certo? Então, você pode achar simplesmente achando a raiz da função, a raiz da parábola, né? Pela forma de Bhaskara. Tanto aquele quanto esse aqui. Certo? Mais um detalhe também. Ó. Observe que eu sempre desenho essa minha parábola do lado positivo. Né?
podia ser que ela tivesse aqui para o lado negativo também, certo? Só que aí ela estaria nas regiões de tempos negativos, certo? E aí sempre surge a pergunta, professor, o tempo ele pode ser negativo? Né? Então, assim, na verdade, se ele pode ser negativo ou não, vai depender de como é que você está descrevendo o movimento. Mas ele pode ser negativo em algumas situações. Tipo assim, se o movimento aconteceu antes, se existia movimento antes, ele pode ser negativo, né? Eu vou dar um exemplo, né? Eu acho que eu já falei isso para vocês, mas, por exemplo, se você vai no planetário, o planetário ele consegue saber a posição das estrelas 100 anos no futuro ou 100 anos no passado, ou 200 anos, enfim, o tempo que ele quiser no passado, certo? Por quê? Porque ele, como é o movimento das estrelas geralmente é o mesmo, né, numa faixa pequena de tempo, né, de 100 anos, 200 anos, isso é muito pouco, né, para as estrelas, certo? Então, o que acontece? A gente sabe que elas sempre estavam lá, elas sempre iriam descrever aquele mesmo movimento. O que eu quero dizer com isso? Que vamos supor que você tem uma equação que descreve o movimento da estrela. Então, você começou a descrever hoje. Se nessa sua equação você colocar um tempo negativo, você vai saber a posição que ela estava no passado, certo? Então, assim, um tempo negativo ele pode significar isso. É o passado do instante que você chamou inicial, certo? Se existia movimento no passado, faz sentido você falar em tempo negativo. Mas se não existia movimento, não faz sentido. Por exemplo, se eu peguei o pincel e joguei ele, antes de eu jogar, não tinha movimento. Então, nesse caso, não faz sentido eu falar em movimento antes dessa posição inicial, certo? Não, ou o movimento era outro, né? Ele estava na minha mão, estava passando pela luz, mas não era o movimento de que eu joguei ele para cima. Tudo bem? Ou seja, faz sentido falar em tempo negativo, faz sentido, né? Se houve um movimento anterior ao ponto que você começou a descrever, significa dizer que é o passado daquele corpo, né? Mas só se houve um movimento anterior. Se não houve um movimento anterior, então não faz sentido você falar tempo negativo. Tudo bem? Deu para entender isso aí? E aí, como é que é a equação da velocidade, né? Lembrando, a velocidade, como a gente viu, né? É o vovô atômico, né? Voate, né? E aí, ou seja, é uma reta, né? Só que, vamos só entender um pouquinho, né? Vamos combinar todos os conhecimentos que a gente tem agora. A gente sabe que a equação disso aqui é uma reta, né? Do volátil, certo? É uma reta. A velocidade em função do tempo é uma reta. Só que vamos relembrar o seguinte, que essa reta não é uma reta qualquer, né? É a inclinação da reta tangente. Lembra, a velocidade é a derivada, né? Então, a inclinação da reta tangente é exatamente o valor da velocidade. O que significa dizer? Desenhei aqui várias reta tangente em vários pontos. Então, nesse ponto B aqui assim, ó, a minha reta tangente, ela tem uma inclinação zero, ela está na horizontal. Ou seja, nesse ponto B aqui assim, exatamente onde é o vértice da parábola, né? Onde é o ponto de inversão, né? Esse ponto aqui é onde o corpo está invertendo o movimento, né? Aqui ele estava subindo e começou a descer. Aqui ele estava descendo e começou a subir. No ponto de inversão, o que aconteceu com a velocidade? Ela é zero, certo? Que é o que a gente já tinha discutido na aula passada, né? Então, se você inverte o movimento, você está indo numa direção. Se você inverte o seu movimento, você tem que parar e ir para outra direção, certo? Então, nesses pontos aqui, a velocidade é zero. Então, tanto nesse quanto nesse ponto aqui, ó. Beleza? E ela vai trocar o sinal também, né? Porque se ele está indo numa direção, a velocidade tem um sinal. Se você para e inverte, a velocidade fica com o sinal contrário. Então, ou seja, ela vai trocar de positivo para negativo. Aqui o que acontece? Ó, minha função está decrescendo, derivada negativa. Então, a velocidade ela é negativa nessa região aqui. Certo? Ela é negativa. Observe que ela é negativa, né? Está abaixo aqui do zero, né? Depois ela zera nesse ponto. O que acontece daqui para frente? Ela fica positiva. Certo? E ela vai crescendo indefinidamente aqui. Certo? Aqui é exatamente o contrário, né? Ó.
A função está crescendo, então é positiva, velocidade positiva, né? Que é a derivada, certo? Só que depois que passa o vértice ali, ela começa a decrescer, que é negativa, né? Outra forma de eu pensar isso também é eu pensar o seguinte: esse gráfico aqui é uma reta, né? Só que essa reta, ela pode ser crescente ou decrescente. O que vai dizer? É exatamente o coeficiente angular, que é o termo que multiplica a variável, né? Certo? Só que lá na matemática a gente vê assim, ó, y igual a x mais b, né? O que a gente trocou? Ó? O y a gente troca por v, o x é o t, né? O a continua sendo um a aqui e o b é o v0. Certo? Então, esse a aqui ele tinha que ser positivo, a reta era crescente, se fosse negativo, a reta era decrescente. Aqui é a mesma coisa. O a for positivo, que é esse caso que a gente está vendo, vem a reta da velocidade decrescente. Se o a for negativo, reta decrescente, certo? E uma coisa importante que a gente tem que entender é que esse ponto aqui, né, esse instante de tempo, em que a inversão do movimento, né, quando a inversão do movimento lá no gráfico do x, no gráfico da velocidade, é exatamente quando a velocidade é zero, né? Nesse ponto a velocidade é zero, certo? Assim como nesse ponto a velocidade é zero. Essa, na verdade, é a principal propriedade que a gente usa para poder determinar, por exemplo, a altura máxima, né? Se eu jogar esse pincel aqui para cima e eu quero determinar a altura máxima que ele chega, eu tenho que descobrir em qual tempo a velocidade é zero. Sabendo o tempo em que a velocidade é zero, é aquele instante de tempo em que o corpo chega na altura máxima. Tudo bem? Agora sim, vamos fazer um exercíciozinho para a gente ver, certo? Deixa eu ver se tem algum exercício mais facinho aqui no livro. Bom, vamos fazer aqui. Posso apagar aqui, né? Vamos fazer aqui um exercício do livro, que ele diz o seguinte. Exatamente o exercício, o exemplo 2.6 do livro, né? Vou até pegar aqui o exemplo 2.6 do livro. Deixa eu fazer o desenho aqui. É um gráfico da velocidade contra a posição, certo? Ele disse que era um negócio assim. Aí bota aqui 70, aqui 20 e aqui 8. Certo? Ele diz o seguinte, ó. A figura mostra a velocidade v, certo, de uma partícula em função da posição enquanto ela se move ao longo do eixo x com aceleração constante. Aí ele pergunta, ele quer saber qual a velocidade da partícula no ponto em que é x igual a zero, certo? Quer saber a velocidade nesse ponto bem aqui assim, certo? Esse exercício é interessante porque a gente vai ver mais uma formulazinha importante que tem do movimento uniformemente variável, certo? A Gisele falou o seguinte: quando terminar a explicação, se puder falar qual o nome do livro, porque eu não lembro de ter dito sobre ele. Queria saber também. Desculpa, se eu não falei, eu vou mostrar agora qual é, certo? Vamos lá. Então, fica o seguinte. Observe que aqui é o gráfico da velocidade, né? Está em metros por segundo, posição em metros, e ele diz que o gráfico é desse jeito. Agora lembra, eu acabei de fazer para vocês, eu dei um exemplo, que eu falei o seguinte, pessoal, a velocidade, o gráfico, ela é uma reta. Só um minutinho aqui, pessoal. Pronto, voltou. Quer dizer, sempre quando alguém me liga, ele sai aqui da... A Gisele toma até um susto, né? Acha que é o Satanás que entrou na sala, né?
mas não é, certo? Vamos lá. Ó. Lembra que eu falei para vocês, pessoal, o gráfico da velocidade contra o tempo é uma reta. Aí você fala assim, professor, mas aqui não está uma reta, está mais parecida com uma parábola, né? Por quê? Né? Então, isso aqui não é um movimento uniformemente variado, né? Na realidade, essa questão é meio que uma pegadinha, né, que o livro faz, é porque o gráfico não é, aqui não é velocidade contra o tempo, né? Ó. Velocidade contra o tempo necessariamente tem que ser uma reta. Por quê? Porque velocidade contra o tempo é a equação lá do vovô atômico, né? Vovô atômico, certo? Então, ou seja, aqui ele está escrevendo a velocidade como função da posição. Observe que eu dei duas. Observe que eu dei duas equações para vocês, da velocidade e a equação da posição, né? X igual a x0 mais v0t mais a t2 sobre 2, certo? Observe que aqui tanto a velocidade está em função do tempo, quanto a posição está em função do tempo, certo? Por isso que a gente chama de funções horárias, né? A velocidade como função do tempo e a velocidade como função do tempo. Só que aqui ele colocou a velocidade como função da posição, né? Tem como a gente fazer isso? Tem, né? A gente faz isso, você consegue isolar o tempo aqui, substitui aqui, você consegue achar a velocidade como função da posição, certo? Eu não vou fazer o cálculo todinho, porque é só um cálculo trabalhoso, vou colocar logo o resultado final. E o resultado final, vocês até devem lembrar, né? Que a gente chama da equação de Torricelli, né? O resultado final é o seguinte, que o v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes o ΔX. Né? Então, na realidade, essa equaçãozinha aqui, ela também vai ser importante para a gente aplicar, né? Qual é a grande vantagem dessa equação? A grande vantagem dessa equação é porque ela relaciona a velocidade diretamente com a posição, né? Nessas duas equações, se relaciona com o tempo, certo? Mas, como eu falei, não é aquela equação a mais do seu problema, né? Essa equação nada mais é do que a combinação dessas duas. Quando você combina essas duas, você chega nessa equação aqui, certo? E é ela que a gente vai usar, né? Porque é o seguinte, porque eu quero saber quanto é a velocidade nesse ponto bem aqui assim, né? Ó. Eu quero saber a velocidade quando x for zero, certo? Velocidade quando x for zero. E eu sei que quando o meu x, eu posso até chamar de um x1, né? Quando x1 for zero, eu quero saber a velocidade quando x, nesse ponto 1 aqui, né? Ó. Quando o x1 é zero. E quando o meu x, vamos chamar aqui de x2, é 20, eu sei que a minha velocidade, ela é 8. É o que ele está me dizendo aí. Certo? Então, eu posso substituir aqui, ó. Fazer o seguinte. Posso usar aqui sendo como o 2 como sendo essa velocidade final, né? Então, seja, é como se fosse assim, ó. O V2 ao quadrado. Esse V0 aqui eu vou usar como ser esse ponto que eu chamei de 1. Certo? Então, vai ser o V1 ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o... Aliás, pessoal, aqui só tem um problema, né? Acabei de ver que tem um problema aqui. Qual é o problema? Eu vou substituir. Eu quero achar o V1, né? Eu tenho o V2, tenho o X2 e tenho o X1. Certo? Mas tem um problema, eu não tenho uma aceleração. Então, eu não posso usar essa equação ainda. Comparar esse ponto com esse. Certo? Vou chamar aqui de ponto 1, ponto 2 e esse aqui de ponto 3. Não posso comparar o 1 direto com o 2, por quê? Porque eu não tenho aceleração, então não dá para usar essa fórmula. Então, primeiro eu tenho que achar a aceleração. E como é que eu vou achar a aceleração? Aí, para eu achar a aceleração, eu vou usar essa mesma fórmula aqui, certo? Só que comparando o ponto 2 e 3, porque o 2 e 3, né, eu conheço tanto a velocidade quanto a posição, né? Esse aqui, ó, meu x3 é 70 e a velocidade ela é zero, né? O meu V3 é zero, certo? E o meu V2 é 8. Né? Então, eu posso usar essa mesma formulazinha aqui, ó,
Só que comparando o 3 e o 2, ó. V3 ao quadrado é V2 ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, vezes o ΔX, que é o x3 menos o x2. Certo? E agora eu posso substituir tudo. V3 é 0 ao quadrado. V2 é 8. Mais duas vezes a aceleração, que eu não conheço, é o que eu quero descobrir, vezes o x3, que é 70, menos o x2, que é 20. É 20. Então, aqui vai ficar o quê? Ó? 0 é igual a 8 ao quadrado, 64, mais duas vezes A, vezes 50, né? Aí eu posso passar assim para o lado de lá, né? 2 vezes 50 é 100, então vai ficar 100 vezes A é igual a 64. Então, meu A vai ser, multiplico tudo por menos 1, vai ficar aqui menos, e passo 100 dividindo, né? Então, meu A vai dar menos 0,64 metros por segundo ao quadrado. Certo? Agora que eu achei a aceleração, agora sim eu posso fazer o que eu queria ter feito aqui anteriormente, né? Professor, ela pode ser negativa? A aceleração ela pode ser negativa, né? Que é aquela história que eu falei, significa dizer que o corpo tem uma aceleração para trás, né? Do seu referencial. Mas lembra, a aceleração negativa é como, se ela, é como eu falei para vocês, ela não tem um sentido físico real, ela depende de como você descreve. Tipo assim, vamos supor que um carro ele está andando nessa direção aqui, certo? Para mim é indo para a esquerda, não sei como é que é para vocês aí. Está indo aqui na minha esquerda. Você pode considerar essa aceleração tanto positiva quanto negativa. Por quê? Porque se eu botar no referencial na direção que ele está se movimentando, ela fica positiva. Se eu botar o referencial na outra direção, ela fica negativa. Então, assim, então o sinal ele depende de como você descreve, né? Nesse caso aqui, da forma que ele adotou, né, ela deu negativa. Mas eu poderia pegar um sistema idêntico, só que com aceleração positiva. Tá entendendo? Fisicamente idêntico, mas com aceleração positiva. Tá entendendo? Certo? Aí vamos lá. De acordo com que for surgindo os problemas, eu vou dando mais alguns exemplos. Certo? Para a gente finalizar, né, ele quer saber a velocidade quando a minha posição é zero, certo? Exatamente esse V1 aqui. Vou usar a mesma fórmula, só que agora, em vez de comparar o ponto 3 com 2, né, esse ponto com esse, vou comparar o 1 com 2. Então, posso dizer o seguinte, que o V2 ao quadrado é igual ao V1 ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, vezes, aí aqui o x2 menos x1, certo? Então, o V2 é 8 ao quadrado, o V1 é o que eu quero descobrir, V1 ao quadrado, mais duas vezes a aceleração. Eu acabei de achar a aceleração, menos 0,64, certo? Vezes x2 menos x1. x2 é 20, x1 é exatamente o x desse ponto 1, né? Que é 0. Certo? E aqui eu resolvo isso aqui, né? Posso apagar aqui, né? A gente vai resolver vários problemas de movimento uniformemente variado na próxima aula, porque na próxima aula a gente vai estudar o movimento de queda livre e lançamento vertical para cima, certo? Então a gente vai ter a oportunidade de exercitar essas equações várias vezes, certo? Vamos só terminar isso aqui, ó. Então, ali é 64, certo? Vai ser igual a V1 ao quadrado. Aqui vai ficar o seguinte, 2 vezes isso vezes 20 vai ficar 120, aqui dá 128, né? Fazendo a calculadora, né? Ser mais rápido. Tá fazendo de cabeça. 2 vezes 0,64 vezes 20 vai dar 25,6. Certo? Esse menos aqui, né? Mais com menos dá menos, com mais dá menos. Então, menos 25,6. Aí aqui, vou isolar o V1, né? Então, isolando o V1, vai ficar 64 mais 25,6. Aqui dá o quê?
89,6. Tira a raiz dos dois lados, né? Tira a raiz dos dois lados. Então, meu V1 vai ser raiz de 89, deixa eu ver aqui. Essa aqui é RT. Dá aproximadamente 9,5. Certo? Aproximadamente 9,5 metros por segundo. Certo, pessoal? Eu peguei esse exemplo do livro, mas depois eu comecei a resolver, eu achei até esse exemplo do livro uma questão meia paia, certo? Próxima aula, a gente vai estudar o movimento de queda livre, né? Quando você solta um objeto, quando você lança ele para cima, certo? Igual como você joga um pincel aqui para cima. E aí a gente vai conseguir exercitar essas equações do movimento uniformemente variado bem direitinho, certo? De uma forma mais aplicada do que dessa forma aqui, que foi só mesmo para só matemática praticamente, nem envolveu física aí. Tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, hoje vamos ficar por aqui, certo? Ah, aliás, o livro, né? Vocês pediram para saber qual é o livro, né? Então, o livro que eu vou adotar, que eu estou adotando, aliás, é esse aqui. Ele é desse autor que é muito conhecido, né? O Holiday Resnick. Praticamente todo mundo que fez todo mundo que fez engenharia e tal usou esse livro aqui, certo? Química, praticamente todo mundo, certo? Então, assim, e é fácil de você conseguir na internet e tal, né? Se vocês não conseguirem, vocês falam comigo que eu dou um jeito, tudo bem? A Ruana pediu para eu botar as aulas, vou botar. Eu vou botar todas as aulas, vou colocar hoje e amanhã, né? Como eu estou colocando também de outras turmas, pode ser que eu demore um pouquinho, mas amanhã vai ter todas as aulas que a gente deu todo o semestre. Tudo bem? Então, a gente fica por aqui, certo? Então, a gente se vê segunda-feira, né? Então, boa tarde a todos, um bom final de semana e Boa tarde, até. professor. Holiday, né? De mecânica que eu vi ali. O autor é esse aqui, né? Ó, o Ah, Harley pronto, Resnick. Aí, pronto. ó, Fundamentos de Física. Se você colocar Certo. o nome do Harley, vai ser uma das primeiras coisas que vai aparecer. Esse livro aqui é adotado, acho que há mais de 30 anos, em boa parte do mundo inteiro, né? Não é só no Brasil, é no mundo inteiro, certo? Entendi. Virou Obrigada, bem professor. tradicional, tá entendendo? E ele Uhum. ele é bonzinho, né? Bonzinho, certo? Então, até a próxima semana, pessoal. Até. Bom final de semana. Bom final de semana, Gisele. Até.